hoje, né, a gente tem o Anderson aí para a gente bater um papo, né? Só fazer umas, né? Como que esse olhar estratégico mudou e tem mudado a vida dele, né? O Anderson foi um mentorado aí, né? Da nossa jornada aí. Fizemos no meio da pandemia. Pode abrir o microfone aí, Anderson, né? Acho que vale a pena vocês ouvirem um pouquinho desse papo aí, né? Anderson, no meio da pandemia, a gente fez todo um processo online de mentoria, de treinamento, de acompanhamento, e como que ele evoluiu, não evoluiu, né? Se transformou, explodiu, cresceu, né? E a ideia é a gente poder partilhar um pouco disso hoje, falar dessa transição, da importância, né? Vamos lá que é justamente o significado da visão, olhar além das limitações e dificuldades, pensar sempre na frente. Exatamente, Adailton, exatamente aí. Conseguir perceber que existe o agora, né? E existe sim uma maneira de a gente conseguir construir o futuro no agora, né? É o que a gente está fazendo aqui. A gente está construindo o futuro no agora, né? O 2022 vai ser exatamente aquilo que a gente construir aqui, né? O Anderson vai compartilhar, a gente vai trocar aqui, né? E olha só que interessante. E aí, no final, eu vou compartilhar 3 coisas que impedem muito dos empresários de literalmente avançarem no seu planejamento estratégico. Então, Anderson, prazer, uma honra compartilhar aí e ganhar esse tempo junto aí, tá? Se quiser se apresentar aí para o pessoal, né? Boa noite a todos. Estão me ouvindo bem? Perfeito. Ótimo. Show de bola. Bom, meu nome é Anderson, CEO da Renovatio IT, né? Conheço o Edson já há um tempinho aí, comecei a acompanhar ele nessa jornada aí na área de empreendedorismo, etc. Ele fazia um evento lá que eu comecei a participar, eu conheci ele. Meu escritório no passado era perto do shopping, que tinha escritório antigo dele, a gente tinha umas conversas do café lá que ele explodia a minha cabeça. Caraca, ele mandava as paradas e aquilo ficou, né? Mandou aquelas sementes, e aí, no meio da pandemia, eu estava assim, querendo um novo rumo para o negócio, uma nova estratégia, um novo modelo de negócio. A gente trabalha com suporte, né? E aí eu contactei ele, perguntei se ele fazia mentoria, ele falou que fazia e tudo. Aí contratei e começamos. E, cara, foi 3 ou 4 meses, né, Edson? Foi quanto tempo? 3 meses juntos. 3 meses, né? Foi 3 meses que eu vou te falar que, assim, literalmente minha mente explodiu. Mudou tudo, quebrou tudo, cara, quebrou tudo. Eu tenho uma empresa já, vai fazer 10 anos esse ano, né, o negócio, mas ela se reinventou depois da mentoria, né? A cabeça mudou, o foco mudou, né? A visão de estratégia. Eu sempre fui operacional, era difícil eu largar o osso. Eu não conseguia sair da cadeira para poder gerir minha equipe, né? E ano passado foi um ano passado surpreendente, porque eu estava falando com ele no final da mentoria e falei, pô, Edson, precisa mudar o modelo, porque eu trabalho com suporte baseado em hora, como diz a Chique, né? Quem vende horas vende algo ilimitado, cara. Chega um momento que é complicado, mas hora você não escala, você sempre depende do fator humano. E eu queria escalar. Falei, não, eu já tinha vendido todas as minhas horas que eu tinha na vida, né? E aí nisso apareceu um modelo ano passado, né, suporte gerenciado, a gente tem suporte limitado, né, baseado em hora. A empresa deu um boom, né, aumentou o número de clientes no meio da pandemia, né. A gente entrega um serviço de alto valor, e assim tem evoluído cada vez mais. Ano passado também vários desafios que a gente percorreu aí, benéficos, né? Fechamos com o cliente, a gente mudou algumas estratégias, né? Quando o cliente entra, a gente faz o onboard do cliente, eu levava até cesta de café da manhã, aí veio o desafio de pensar além, falei, não quero uma empresa que só atende Rio, quero uma empresa que atende Brasil, legal, mundo, né? E foi até na conversa na época, né, Edson? Eu falei, não, vou para Portugal e tal. Só que a pandemia me segurou por 3 meses e meio. Falei, não, eu não vou conseguir ir embora para Portugal, porque a minha ideia era botar a empresa para funcionar de qualquer lugar do mundo. E na época, com o Edson, no final da mentoria, já estava assim. Só que a pandemia me ensinou que eu não ia conseguir ficar distante dos meus filhos mais do que 2 meses. Eu fiquei sem poder vê-los 2 meses e meio, mais ou menos. Eles moram em Itaipuaçu, eu em Niterói, e aí não deu. Eu desisti, mas eu vou botar um pezinho lá. Pelo menos ter uma operação, mas depois do Brasil. Mas voltando. E aí, a questão do onboard do cliente, falei, não, tem que mudar esse onboard. Eu não posso chegar
um cliente que, quando for uma equipe completamente remota, como é que eu vou levar a cesta de café da manhã se cada um está na sua casa? Conversei com a equipe, definimos aqui, o cliente novo entrou com 40 usuários, né? Totalmente remoto, e a gente fez aqui pegou o e-mail de todo mundo, fez um sorteio com 2 vouchers do iFood, né? Teve todo o processo de integração do cliente, uma experiência diferente. O cliente estava temeroso porque ele tirou a TI interna para colocar um prestador de serviço que a solicitação ele havia chamado e performou de uma forma absurda, que recebemos vários elogios, né? O teste de fogo passou. Hoje a gente já tem possibilidade de ter representatividade em 3.100 cidades do Brasil, Olha né? isso. Estou ajustando o financeiro agora, nesse mês agora de janeiro, para poder ajustar completamente os números, porque eu estou montando uma consultoria de suporte a times remotos, né? Ou seja, a gente leva a implantação da plataforma Microsoft 365 nas empresas, colocando todas elas na nuvem, de 2 usuários para cima a gente já bota na nuvem, literalmente. Então a gente evita gasto com servidor, o custo reduz drasticamente, a pessoa tem mobilidade, ela pode trabalhar na empresa, pode trabalhar de forma híbrida, completamente remota, né? Então, assim, a coisa escalou de uma forma que eu estou montando uma consultoria para ajudar na gestão ágil de equipes remotas, consultoria para implantar o Office 365. Essa semana está ficando pronta a nossa loja virtual para vender licença de Microsoft 365. Olha, né? Isso, rapaz. E pensando além, vai ter cliente que vai precisar de notebook, então eu já estou fechando e vou fazer locação de notebook, equipamentos também para o Brasil. Então, assim, sempre pensando lá na frente, né? Literalmente. Cara, e olha só que interessante, eu sempre digo que um dos elementos que paralisam o poder estratégico de uma empresa é justamente esse medo, né? Medo de crescer. Às vezes o empreendedor tem esse medo de crescer, esse medo de investir em si mesmo, né? Exatamente. E é muito interessante que, olhando o Anderson falando assim, né? E às vezes a gente diz o seguinte: eu não tenho tempo, eu não tenho nem tempo para dar conta agora, pô, estou 100% no operacional. E quando você percebe, quando você muda essa matriz, você percebe que tem um mundo de possibilidades infinitas. Ele me mandou agora, essa semana, né, a construção da loja lá, ou seja, já tem uma parte remota que vai vender com ele dormindo. Ou seja, exatamente, ele criou uma estrutura, e aí eu digo o seguinte, né? Esse medo, existem esses 2 medos, o medo biológico, né, que é o medo de defesa, mas um medo que às vezes vem do emocional, de ter medo de crescer, medo de desenvolver, medo de investir, medo de crescer, medo de construir de fato algo que seja impactante e transformador, né? Não só para si, mas para o universo que está inserido nesse sentido, né? E sim, ouvindo aqui isso, né? Como é vantajoso, né? E eu acho que essa é a palavra, como isso me transforma como mentor, como isso me transforma, porque na verdade é isso que faz a gente ser, né? Aquilo que a gente é, e fazer para além disso, né? É justamente essa percepção, assim, né? E Anderson, fala para mim um pouquinho aí, né? Como é que era, e quais, a gente já conversava, né? E como é que era esse Anderson, né? Você contou um pouquinho, né? Mas como isso fez, né? Como é que esse despertar do estratégico facilitou a sua jornada nesse sentido, né? Olha, eu vou te dizer que antigamente eu ficava muito centrado na operação, você sempre... eu não era muito de reclamar, mas você acha sempre que é o ambiente que vai propiciar a melhora do seu negócio. Se não é o ambiente, se você não se mexer, você não vai andar. E depois da mentoria, que as coisas começaram a ser quebradas e você começou a mostrar o caminho, ó, o caminho é esse, pode fazer assim, pode fazer dessa forma, tem esse caminho, se você quiser você pode fazer assim, o que você quer fazer? O mundo está aí, e aí você mostrou o caminho, você literalmente foi o mentor. Porque se não fosse por você, eu não faria outros cursos. Eu ia estar investindo sempre em informática. Cara, tem tempo que eu não compro livro de informática, você tem noção? Antigamente é só informática, agora é só gestão, estratégia, entendeu? A Agile, a parte de agilidade agora também está entrando também. Então, assim, cara, mudou tudo, mudou. Deixa eu comentar uma coisa para vocês aqui, gente, olha só que interessante. Eu conversava com o Anderson falava, e olha só que eu vim de tecnologia, né? Anderson falava de algumas coisas de tecnologia que eu desconhecia.
E o linguajar dele era de técnico, né? E é interessante isso, sabe, gente? Se a gente não se abrir para o estratégico, foi isso que aconteceu em 2018. Eu fui para um congresso que as pessoas não falavam técnico, falavam de números, falavam de dados, falavam de informações para fazer o seu negócio crescer, pensavam construir o futuro e tudo mais, como impactar vidas. E eu lembro que eu falei assim, rapaz, precisa tirar o técnico, né, para nascer aí, né, um novo ser. E hoje a gente vê ele falando de negócio, né? E às vezes a gente não sabe por que a gente paralisa, né? Justamente é porque a gente ainda continua técnico. A gente começa a empresa como um técnico, né, na operação direto ali, mas a gente precisa evoluir. E essa percepção, né? Não, eu preciso de livros de gestão, de pessoas, né? E às vezes as pessoas dizem assim, pô, não, é muito difícil lidar com pessoas, né? Estrategicamente, aí você percebe o seguinte, né? Eu só leio livros sobre técnico. Eu não leio sobre um livro especialista de pessoas, eu não aprendo, Fernando, daqui a pouco leio aí, um especialista de pessoas. Quer? Só, as pessoas, quem é técnico só quer ler sobre máquina, software, não pode, cara. É isso aí, e não vai entender de pessoas. Nunca. Cara, sensacional, sensacional, sabe? A gente... Alguém quer fazer uma pergunta aí, né? Aproveita aí. E é um pouco sobre isso, sabe? Sobre a maneira de a gente se posicionar, né? De se perceber como empresário, como empreendedor, à medida que a gente vai evoluindo, expandindo a nossa percepção. Eu tive mentores que passaram pela minha cabeça, pela minha vida e falaram, você pode ser 10 vezes mais. Eu lembro, eu de frente a frente com o Paulo Vieira, assim, de câmera, assim, ele olhando, eu olhando para ele, ele falou o seguinte, você pode ser 100%, você pode ser 50% a mais do que você é hoje. Eu falei, nossa. E aí, isso, a gente precisa de pessoas que realmente arranquem uma melhor versão nossa. E esse é o meu desafio aqui, sabe? A estratégia para você, sabe? É pensar estrategicamente, se munir a um grupo de pessoas que te levem para cima, te ajudem a evoluir como empresário, como empreendedor, a fazer tirar você de uma zona de domínio, né? Porque às vezes a gente sempre quer ficar na nossa zona de domínio, né? Eu domino TI, eu quero ficar com TI, né? Mas eu não vou para uma zona de domínio que às vezes é desconfortável, literalmente. E aí, esse é o desafio da transformação, né? Essa grande transformação traz, às vezes, do medo de investir, né? Seja em uma mentoria, seja num treinamento, seja num curso, né? Eu vim sempre de estudar, né? Então, eu acredito muito na educação, tanto é que hoje eu estou na educação, né? Eu brinco que eu vim de tecnologia e hoje estou no mercado de educação, né? Ou seja, hoje eu mais educo, né, do que lido literalmente com máquinas como eu lidava antes. Então, assim, essa transformação de reinvenção começa aqui, ó, na mentalidade. Esse é um desafio que eu trago para você. A estratégia competitiva tem conexão com aquilo que você é como gestor. E quando você muda, tudo muda, né? Parece clichê isso, né? Mas é justamente isso. Quando você investe tempo e energia em você, quando você muda lugares, ambiente, pessoas, né, você acaba mexendo com a estrutura e você cria novas trilhas e novos mapas. Isso é neurociência, né? Eu sou um estudioso aí de neurociência. Então, para trazer isso, eu levo essa maturidade, além de estudar sobre negócio, estudar sobre pessoas, sobre ler. Hoje a gente tem esse mecanismo e fica aqui o desafio hoje, né? A gente está aí, né, 1 hora junto, aí 1 hora e meia praticamente junto, né? Rápido, voa a hora aqui, né? E é só o primeiro encontro, tá? Só o primeiro encontro, né? Mas é justamente isso, sabe? A riqueza de poder ver hoje o seu resultado, né? Os seus avanços como empresário, como empreendedor, como pessoa, né? E à medida quando eu abro a possibilidade para isso, tem uma pergunta aqui, ó. Sou bancário, estou afastado há 1 ano. Nesse período, até o momento atual, estou dedicando a empreender, em especial no digital, como estrategista e gestor de tráfego pago, né? Percebo que ainda estou muito apegado, vamos lá, ainda estou muito apegado às questões do ponto de vista de empregado, como se dependesse de uma vez dessa mentalidade de empregado para uma mentalidade empreendedora. Olha, a gente fez um evento que fala justamente disso. Eu tenho uma palestra que fala de mentalidade empreendedora e mentalidade de colaborador. Muito sensacional. Depois a gente pode conversar. Eu tenho
esse curso gravado, tá dentro de uma comunidade, depois eu vou te compartilhar, que pode ser ajudar você a desenvolver isso, né? E é justamente isso, né? É entender a sua jornada, né? Entender o seu ponto. Existe sim uma transição. Eu vou até pegar um livro aqui, não sei se você conhece, mas vai te ajudar a pensar a estratégia. Esse livro aqui me ajudou muito nesse pensamento, tá? O Mito do Empreendedor, tá? Mito do Empreendedor, anota aí para você comprar. Se você não tem, compra hoje, né? Estou lendo. Vai mudar a sua percepção, tá? Show de bola, vai mudar. Compra ele físico para você botar na cabeceira da sua cama, vai te ajudar a construir isso. E depois tem um outro livro dele que é as pequenas empresas mais bem-sucedidas do mundo. Lê esses 2 livros que vai te ajudar a quebrar um pouco dessa mentalidade e te ajudar a enxergar um outro cenário a partir disso, tá? Fala aí, Anderson. Uma dicasinha, você que está usando o Kindle, para quem usa aí o dispositivo, se você pegar as notas lá no Kindle, né, for pegando as notas do livro, tem a opção que você pode exportar todas as notas, ele envia para o seu e-mail um PDF compilado com todas as anotações do livro e, cara, é maravilhoso. Ajuda muito no estudo aí de livros, beleza? Show de bola. Antes, se você fosse dar uma palavra aí para o pessoal sobre mentoria, sobre investir em si, sobre investir em estratégia, qual é a recomendação que você daria aí? Bom, eu queria falar, na verdade, 2 coisas. Uma, a chave que mudou, a outra sobre mentoria. Uma, a pessoa que geralmente que é técnico, está no meio técnico, né? Ou até muitas outras áreas de conhecimento, a gente é muito focado em solução. A gente é apaixonado por solução. A gente vê cara, essa solução... E, cara, a gente tem que ser apaixonado pelo problema. Legal. Quando você Nota essa daí, é valiosa. Quando você centraliza o foco no seu cliente, cara, você tem que ser um resolvedor de problemas. Você tem que curar dores. Porque enquanto você não entender que você nasceu para curar dores, mas não, tô aqui com um remédio muito bom para dor de cabeça. Mas eu tô com dor de dente. E aí? O que a gente geralmente às vezes leva para o cliente é isso, leva um remédio para dor de dente, o cara está com dor de cabeça. Mas não, a gente tem que entender o cliente, centralizar no cliente, entender as dores dele, entender o problema, ser apaixonado por problema, por resolver problemas. Essa é a primeira dica de ouro que depois que eu aprendi, hoje eu não chego no cliente falando escutar, escuta ativa, escuta ativa. Você tem que escutar o que ele está falando. Deixa o cara falar, não fala. Deixa o cara falar, porque é o que ele vai falar que vai ajudar você na sua venda e você entender que solução você vai levar. Às vezes o seu produto nem vai atender. Você vai fechar uma parceria com outro fornecedor para pegar um outro produto, aí você tem uma nova linha de venda por conta da sua escuta ativa. Primeiro ponto. Segundo, cara, quando a gente começa a empreender e a coisa anda e tudo, e a coisa estagna, o mundo de hoje não dá mais tempo para ser essa gestão dos anos 90. Passou. As empresas que estão na gestão dos anos 90, que em sua maioria, é como um trem fora do trilho. Está seguindo na linha, mas fora do trilho, sem velocidade. E pode descarrilhar a qualquer momento. O mentor, ele pega o trem e bota no trilho. E aí fala, ali tem uma chave que se você mudar aquele trilho, vai para a Europa, aquele lá vai para tal lugar, aquele lá vai para a Inglaterra. O mentor, ele faz isso, ele te pega pela mão e te mostra, vai por aqui. E depois que você pega isso e voa, cara, aí acabou. Aí é por conta própria, você vai voar muito, muito. E assim, vou te falar, cara, depois que você pega o gostinho, não dá para parar mais, é muito bom, porque tudo muda. Hoje eu tenho liberdade de tempo, eu não tinha tempo. Legal. Entendeu? Hoje eu tenho tempo de fazer minhas coisas, a minha equipe tá engajada. E outra coisa, tem que gostar de pessoas, tem que aprender sobre pessoas. Tudo é pessoas. Você lida com pessoas com relação aos seus clientes e com relação aos seus colaboradores. Tem que ser um ganha-ganha. São as pessoas que você tem que cuidar. Cuidando bem dessas pessoas, seu negócio vai voar. É isso. É a decisão que muda o jogo. Sensacional, Nath. Sensacional, Anderson. Cara, sensacional a sua participação, né, de poder contribuir aí. Gente, perceberam isso, né? Alguns vão ter a chance aí, né, de a gente estar conectado, de a gente poder... A gente vai falar um pouquinho mais sobre esse programa de mentoria, mas olha só que interessante, né? A gente poder trocar, e aqui é de verdade, tá? São empresários que têm empresas, o Mauro tá aí, né? Outros empresários aqui, que Anderson,
que tem empresas que têm funcionários, ou tem funcionários, ou seja, é de pessoa para pessoa. A gente entende, a gente está jogando o jogo, a gente está em campo para justamente mostrar isso. Essa é a ideia, essa masterclass de estratégias competitivas, de pensar estrategicamente, de você dedicar tempo, energia e recurso